Olá pessoal, boa tarde para vocês. A gente está aqui em mais um vídeo da nossa campanha Família da Fé e hoje eu quero trazer o tema que é o seguinte: as maravilhas realizadas pelo Senhor que ouviram da boca dos seus pais em família. E o texto base que a gente usa para esse tema, ele está lá em Salmos 44:1, que diz assim: ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos e os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Aí eu trouxe aqui umas anotações, eu vou lendo aqui e a gente vai discutindo sobre isso. Ele fala aqui, o salmista começa lembrando o que os pais cantaram. Há uma herança de fé sendo transmitida. Olha que legal. O salmista começa lembrando o que os pais cantaram. Então ali em Salmos, o livro de Salmos, ele é um livro de cântico, foi um livro que é escrito por Davi, e ali são vários cânticos, E para que serviam os cânticos, antigamente? Hoje em dia a gente usa os cânticos para poder adorar o Senhor, a gente usa também músicas, que os cânticos seriam as músicas, para às vezes declarar o nosso amor para a nossa amada. A música hoje em dia ele tem vários sentidos, várias razões, mas antigamente ela era usada para poder contar a história. Eu acho que você já deve ter visto filmes antigos, assim, medieval, que tem aquele carinha lá que tem um violãozinho e sempre tá cantando uma música de histórias. Fala assim, essa música vai ser lendária porque vai ser da história de fulano de tal. Então os cânticos antigamente, eles eram uma forma de poder transmitir a história, de continuar a história. Por quê? Porque antigamente nem todo mundo tinha acesso a livros, Hoje em dia a gente tem a Bíblia, um grande livro nosso que a gente consegue acompanhar a história, mas antigamente não era tão fácil assim. Apenas os templos tinham esses livros. Então o que eles faziam? Eles criavam cânticos que tinham a ver com esses livros para poder continuar a história, Então o pai cantava esse cântico para o filho, que o filho cantava para o filho dele, e assim ia continuando a história. Aqui, o povo de Israel conhecia a sua história porque ela era cantada de geração em geração. Então essa ideia que eu falei, é o pai que canta pro filho, que canta pro neto, que vai cantando, até uma geração inteira conhecer a história daquela família, a história ali do que aconteceu. Que interessante, que fala: nós vivemos em tempos onde muitos perderam suas referências, não sabem de onde vieram e por isso não sabem para onde estão indo. E isso é engraçado, por quê? Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas não querem mais saber qual é a história dela, Muitas vezes, às vezes a pessoa nem quer saber, mas o adulto, que eu falo mais da questão do adulto que tem ali toda a história ali guardada, dentro dele, ele não quer transmitir essa história para os seus filhos. Muitas vezes a criança pergunta, como que era o meu avô? Como que era meu bisa? E muitas vezes os pais não querem, tipo assim, seu avô foi um cara que trabalhava muito. Sendo que às vezes, ali se tem uma história grande, uma história interessante, Às vezes é uma história assim de valentia. Não, seu avô, ele saiu do Nordeste, veio pra cá, com toda a família, às vezes ele saiu de lá e veio sozinho. Então, essas histórias são importantes. Muitas vezes a gente não olha com importância isso, mas elas são importantes porque elas nos definem, elas trazem um significado pra gente, Então aqui, e eu trouxe até alguns exemplos que mostram a importância de se ter a história, de você ter esse cuidado de transmitir o legado que a pessoa tem. No caso aqui eu vou trazer o que as pessoas faziam, para poder dominar outras nações, O que elas faziam? Eu coloquei alguns exemplos aqui, colonizações. Povos indígenas, africanos e outras foram muitas vezes proibidos de falar sua língua, praticar sua fé ou ensinar suas tradições. Guarda isso na cabeça, das colonizações.
Agora eu vou falar sobre as guerras. Na Segunda Guerra Mundial, regimes totalitários tentaram apagar histórias, queimar livros e reescrever fatos para manipular o presente. Então aqui já tem sobre colonização, né, o que eles tentavam apagar a história ali, né, tentava fazer a pessoa não ensinar a língua dela, não ensinar os costumes dela. E aqui a gente tem agora sobre a guerra. E agora a gente vai falar mais um aqui, o terceiro, que é sobre escravidão. Uma das formas de dominação era cortar o vínculo dos escravos com a sua história, sua língua e seu nome. Então aqui a gente vê 3 fatores que eram ruins, né? A colonização. Por quê? Porque na colonização eles pegavam lá, eles falavam, você não vai poder mais falar sua língua indígena. Você não vai poder mais contar a história do seu povo, né? A sua religião, nem nada. Agora você vai ter que falar, sei lá, o português, vai ter que seguir as nossas leis, a nossa religião, e é isso. Nas guerras, eles queriam cortar o vínculo que a pessoa tinha com a história dela. Então ele pegava ali, eu acredito que com crianças, eles pegavam e falavam assim, você não vai saber quem era seu avô, você não vai saber quem eram seus pais, daqui pra frente você agora é um servo, sabe? Daqui pra frente agora você não é mais, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você não é mais israelita, você é apenas um escravo, né? Que eu acredito que foi muito também ali no Holocausto, aconteceu muito disso. E a parte da escravidão também que entra nessa ideia, que tipo assim, não, você não tem mais origens, você não tem mais família, você é apenas um escravo e o seu objetivo agora é servir. Então, quando você corta a história, você tira a identidade da pessoa, né? Você tira a essência dela. Então, por isso que é muito importante a gente ter a história com a gente, né? A nossa história sendo contada, né? Porque a nossa história, ela nos define também. Coloquei um outro título aqui também, Conhecer a história nos dá a identidade. Israel sabia que era o povo escolhido, porque conhecia as promessas, os milagres, as guerras vencidas, e tudo isso formava a identidade da nação. Então olha só que legal. Israel só sabia que era um povo abençoado, um povo próspero, porque isso foi contado de geração, né? Então ali mostra que Deus estava abençoando Israel. Porque mostra ali, Israel foi abençoado nessa guerra. E com essas histórias sendo contadas, tipo, o Senhor abençoou a gente na guerra XYZ, então o Senhor vai nos abençoar também nessa guerra. E isso é história, né? Aqui, quando você conhece a sua história, com Deus você entende que não é qualquer um, que não está aqui por acaso. Então é isso, quando você sabe a sua história, você ganha essa identidade, né? Que nem eu falei aqui, quando você tem ali, é legal que na Bíblia fala muito que os povos tinham medo de Israel, porque Israel era um povo que conquistava, né? Onde iria, o Israel conquistava. Mas como as pessoas iam saber disso? Porque tinha uma história, as pessoas contavam, não, Israel, cuidado com Israel, porque Israel, onde passa, eles conquistam. Então, quando se tem a história, a gente tem conhecimento das coisas, né? As coisas ficam registradas na gente. E um bom exemplo aqui, ele fala sobre José, né? Que fala aqui, José no Egito nunca esqueceu quem ele era, mesmo em terra estranha. Então, quando a gente tem uma história marcada, a gente pode, independente do lugar que a gente esteja, se a gente está no Brasil, se a gente está fora do país, não importa. Você tendo a sua história, você sabe quem você é. Então, esse modelo que ele traz aqui de José, ele foi vendido como escravo, mas ele sabia que não era escravo, porque ele tinha uma história. O pai dele ensinou ele, falou assim, não, você é filho de Deus, você tem uma família, você tem irmãos, você tem mãe, você tem pai. Então, por essas histórias, ele tinha a identidade dele. E aqui, que legal, lembrar os feitos de Deus gera fé para o que ainda está por vir. Então, quando você tem essa história, no caso, no exemplo que a gente fala das guerras, se a gente sabe que Deus ali estava sempre com eles nas guerras, eles começam a ter fé para poder ir mais adiante, sabe? Ele fala assim, se Deus está comigo, se Deus já estava comigo antes, eu sei que Deus vai estar comigo agora. Se Deus abriu o mar antigamente, Ele vai abrir o mar agora. Porque a história fala que Ele já fez isso.
e Ele pode fazer de novo. Então é legal a gente ter essa história, porque isso nos dá, isso acrescenta na nossa fé, né? A gente consegue ter mais fé, que nem quando a gente às vezes está com muito medo, tal, a gente começa a ler a Bíblia ali e vê assim, poxa, fulano também estava com medo, mas ó, Deus ajudou ele, Deus também pode me ajudar. Poxa, ó, fulano passou aqui por dificuldade, mas pô, Deus ajudou ele, Deus também pode me ajudar. Então isso vai criando fé na gente, né? Essa história contada. E eu queria trazer aqui também, deixa eu ver. Tem até um outro versículo que fala aqui, ó, a Bíblia nos chama a ensinar os filhos no caminho, né, que está em Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Então a Bíblia chama a gente para poder ensinar os nossos filhos, né? A gente tem que transmitir a história, né? Que nem porque querendo ou não, a história é libertador, né? Se a gente tem a nossa identidade firme, a gente não é refém de ninguém. A gente nós temos nosso caráter, nosso ser totalmente construído. Ó, eu vou trazer aqui, ó, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu trouxe sobre a civilização, a guerra e a escravidão, e eu vou trazer uma outra ideia aqui de frases de pessoas que foram muito famosas e que elas usavam isso para poder destruir outras pessoas, né? Ó, a primeira frase aqui, ó. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ó, olha quem falou isso aqui, ó. Essa frase é geralmente atribuída ao filósofo espanhol Jorge Santayana. E o outro aqui, ó. E a outra frase. Para destruir um povo, basta apagar sua memória, sua história e sua cultura. Ó, quem fala aqui, ó, essa frase, ó. Vou até repetir, ó. Para destruir um povo, basta apagar sua memória, sua história e sua cultura. Ó, quem fala aqui, ó. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, teria usado uma ideia parecida, né, de forma perversa, ao manipular a cultura e reescrever a história. Então, essa aqui pode até dar conflito para quem esse negócio de lado, mas uma outra pessoa que usou uma frase parecida foi Karl Marx, que fala aqui, ó, também dizia que quem controla o passado, controla o presente. Ó, quem controla o passado, controla o presente. É muito forte essa ideia, porque a gente é moldado, né? A gente é construído pelo que já passou. Então as coisas que já passaram vão construindo na gente quem é hoje. E antes de finalizar, eu queria trazer até uma reflexão, que não faz muito tempo isso. Eu lembro que na época que eu estava na escola ainda, eu lembro que teve um discurso de vamos eliminar matérias de escola. Aí tava lá algumas matérias que poderiam ser eliminadas, se não me engano era filosofia e a matéria de história, né? E cara, antigamente não tinha tanto entendimento dessas coisas assim, eu ficava assim, não, elimina mesmo, é só uma matéria a menos na minha vida, né? Mas depois, agora refletindo, eu falei, cara, foi um livramento, né? Porque se você elimina a matéria de história, você tá literalmente manipulando a pessoa de tipo assim, a história não é importante. Os feitos que as pessoas fizeram, as tragédias que aconteceram, as guerras que aconteceram, não são importantes. E cara, é tudo importante. É importante porque através das tragédias que aconteceu, a gente vê que a gente não pode repetir. E através das coisas boas que aconteceram, a gente pode repetir. Então a gente é moldado nisso, das coisas que aconteceram ruins e as coisas que aconteceram boas. E se a gente não aprende essas coisas, a gente meio que volta a estaca zero, né? E eu acredito muito nisso, que a gente tem que ter essa ideia de transmitir isso pra frente, né? Da gente compartilhar essas coisas. E eu acho que eu já falei demais. Eu vou fechar esse vídeo com uma oração. Então, você que está aí do outro lado, feche seus olhos e vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou, Pai,
uma história, né? O Senhor nos deixou, Pai, um legado para poder prosseguir. E que o Senhor venha estar nos direcionando, Pai, nos ensinando a ensinar outras gerações, Pai, a fazer as coisas certas, a fazer, Pai, as coisas corretas. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar usando a gente como base para as outras pessoas conseguirem, Pai, se desenvolver e crescer em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor venha estar abençoando a cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, amém. É isso, pessoal. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.